Então, continuando, né? Ele vai trazer aqui esse dom da palavra associado ao rei. Ela é que acompanha os reis venerandos. Ela quem? Está fazendo menção a Calíope. Então, a Calíope rege o coro das musas em relação ao poeta e também rege a voz do rei. A quem honram as virgens do grande Zeus, e dentre reis sustentados por Zeus vêm nascer, elas lhe vertem sobre a língua o doce orvalho, e palavras de mel fluem de sua boca, ou seja, palavras persuasivas, né? A palavra de mel, o doce orvalho, muitas vezes é relacionado à linguagem dos deuses. Quando aparece nas obras, certos deuses falando, né? Tem muitos tradutores que traduzem como palavras aladas, né? São palavras melifluentes, ou seja, palavras que têm um tom persuasivo, um tom de convencimento, né? Tem uma boa construção no discurso. Então, isso é palavras melífluas, né? E aí ele continua. Todas as gentes o olham. Isso está fazendo menção ao rei, tá? Todas as gentes o olham, ou seja, ele está sobre todos, né? Decidir as sentenças com reta justiça, ou seja, os reis devem estabelecer a justiça entre os povos. E ele firme, falando na ágora, ou seja, na assembleia, que é uma formação, vamos dizer assim, um elemento da formação da sociedade grega, falando na ágora, logo a grande discórdia côncio põe fim, ou seja, ele compreendendo tudo, põe fim à discórdia e estabelece a justiça. Pois os reis têm prudência, quando as gentes violadas na ágora perfazem as reparações facilmente, a persuadir com brandas palavras. E aí, brandas palavras, reiterando a ideia das palavras da língua, né? Do mel que flui da boca, né? Do doce orvalho na língua, né? Então, tudo aí está relacionado a esse discurso formulado, esse discurso pronto para o rei. Indo à assembleia, como a um Deus, o propiciam pelo doce honor, e nas reuniões se distingue, tal das musas, o sagrado dom aos homens. E aqui a gente está falando de quê? Está falando da areté do rei. A areté, que eu falo, é exatamente essa excelência guerreira, essa excelência de homem superior, né? Essa visão de homem que está acima da média, né? O rei é essa pessoa. Então ele tem essa associação, essa ligação com o divino, certo? Porque ele é associado, assim como o poeta é visto como o mediador dos cantos primordiais, o rei é o mediador da ação dos deuses benéficas, ações benéficas dos deuses para com os homens. E aí ele vai dizer, o propiciam pelo doce honor e nas reuniões se distingue, ou seja, ele se destaca de tudo porque ele tem essa areté, né? Essa excelência, essa marca divina em si, certo? Então esse trecho aqui, tá? Que vai do verso, deixa eu verificar aqui, do verso 80 ao verso 93, tá? Temos aí a quarta parte, que é exatamente o dom da palavra dado ao rei. E aí a gente vai para o quinto ponto, né? Que fala, pelas musas e pelo golpeante Apolo, há cantores e citaristas sobre a terra, e por Zeus, reis. Então ele traz essa relação. Então as musas e Apolo, né? Que é o deus da profecia, né? As musas e Apolo fazem existir os cantores e os citaristas, e Zeus, através do poder de Zeus, temos a representação do próprio Deus na terra, que é através do rei. Feliz é quem as musas amam, doce de sua boca flui a voz. Se com angústia no ânimo recém-ferido alguém aflito mirra o coração, e se o cantor servo das musas ineia a glória dos antigos e os venturosos deuses que tem no Olimpo, logo esquece os pesares e de nenhuma aflição se lembra, já os desviaram os dons das deusas. Aqui, pessoal, está falando basicamente da função da poesia, que através dessa memória e dessa verdade do universo primordial, utilizada como ponto de partida para a existência dos homens, os mesmos esquecem, né? Veja, logo esquece. Deixa eu procurar aqui a palavra. Etiletetai. No verso aqui, 102. A palavra no meio do verso, né? Tem disfrocineon etiletetai.
Então é esse esquecimento, né? Deixam de lado, né, as coisas que os aflige e logo os pesares não mais os perseguem, né? Então aí a ideia do esquecimento que promove o prazer. A retomada, uma memória, a busca de uma memória que está relacionada a esse material psíquico do inconsciente do homem, né, que é mostrado como esse universo primordial, e a consciência. Veja que aqui tem um princípio de jogo da psicanálise, né? Você vê aqui a relação da busca desse inconsciente para aplacar os sofrimentos do consciente, o sofrimento daquilo que os homens têm consciência do que estão vivendo, né? Essa lembrança dos males que sofrem. É uma forma de quebrar esses traumas, né? Quebrar esse sofrimento. E aí você tem a relação entre o esquecimento e o prazer. Então esse trecho aqui está relacionado a essa função da poesia épica. A poesia épica era esse tipo de poesia, né? Era vista como esse tipo de poesia divina e bem formulada, que fazia os homens esquecer seus males, né? Esquecer suas dores. E para finalizar, temos o sexto ponto, né? Que diz: alegrai, filhas de Zeus, dai ardente canto, gloriai o sagrado ser dos imortais sempre vivos, os que nasceram da terra e do céu constelado, os da noite trevosa, os que o salgado mar criou. Dizei como no começo deuses e terra nasceram, os rios, o mar infinito impetuoso de ondas, os astros brilhantes e o céu amplo em cima. Os deles nascidos, deuses doadores de bens, como dividiram a opulência e repartiram as honras, e como no começo tiveram o rugoso Olimpo. Dizei-me isto, musas, que tendes o palácio olímpio, desde o começo, e quem dentre eles primeiro nasceu. Então aqui a gente tem o formato básico, né, o cerne do que a gente chama de proêmio, que é o prólogo, ou seja, o tema que vai ser cantado, aquilo que vai ser discutido. E ele vai traçando aqui, ó, fala sobre quem nasceu primeiro, quem surgiu primeiro, né, os céus, a terra, né, os astros brilhantes. E aí ele vai dizendo toda aquela organização do princípio das coisas, né, e quem primeiro deles nasceu, mas louvando o grande Zeus, né? Tendo como foco o grande Zeus. Então, a construção da origem, veja que o foco da teogonia não é estudar, não é verificar, não é passar para nós sobre a organização das coisas, sobre a ordenação das coisas. O foco da teogonia é falar sobre Zeus. E para falar sobre Zeus, para mostrar o portento poder de Zeus, né? Não fica ambíguo assim, mas o portento domínio de Zeus, melhor assim, ele tem que trazer todo esse processo de geração e de formação até chegar em o seu nível perfeito, em seu nível harmônico, que é a ordenação do cosmos pelas mãos de Zeus. Então a gente tem aqui o prólogo, que é exatamente mostrar esse passo a passo até os domínios de Zeus, e a invocação, né? Quando ele fala aí, dizei-me isto, musas, né? Que tendes o palácio Olimpo. Então esse tom de invocação que tem vamos dizer assim, um teor de ordenança, aquilo que eu falei para vocês. Veja, o pastor aqui o poeta aqui já recebeu das deusas o ensinamento e já passou pelo ritual que o promove a poeta, né? A Aedo. Agora ele vai fazer o quê? Evocar de si, né? Ele vai, com um tom de ordenança, chamar de si essas musas, né? Alegrai, filhas de Zeus, e dai ardente canto. Então, ele está agora evocando de si e falando ao tema. Olha, agora, musas, dizei-me a partir de que essas coisas aconteceram, né? Dizei-me a origem e quem nasceu primeiro, para que o poder de Zeus seja mostrado para os homens, né? E assim a gente finaliza o nosso estudo do proêmio. Foi de uma forma mais rápida, esse segundo trecho, mas eu acredito que vai ficar claro para vocês. O trecho que mais nos interessa é a parte da metalinguagem, né, que está correspondente à função do poeta, ao estatuto, né, o tripé do estatuto lá que eu falei, função do poeta, a função do poema e o poético, para que a gente venha entender como o Hesíodo fixou
nas amarras do tempo, né, fixou uma formulação, antes mesmo do próprio Aristóteles, uma formulação do que é a poesia grega, do que é a poesia enquanto construção e do que é o poema enquanto resultado, né? Essa construção literária que deu o pontapé inicial a tudo aquilo que a gente conhece hoje como literatura. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. As dúvidas podem ser tiradas comigo pelo fórum, no Moodle Classes, né, na nossa sala virtual, ou aqui na barra de comentários. Vocês podem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, e aí eu vou estar sanando a dúvida de vocês, ok? Um abraço para todos.